Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, segunda-feira, a gente vem chegando com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Começamos aí a semana trazendo muita notícia para você, nosso telespectador. E lembrando que você pode participar também do nosso jornal. Mas como, Roberta? Mandando sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Nossos canais de comunicação com vocês já estão aparecendo aí na tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com e também tem nosso WhatsApp DDD 24 998398384. É isso aí, gente. Você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais para ficar muito bem informado, para ter atualização durante o dia. É só seguir a gente por lá nas nossas redes sociais. E olhem só, Jorge, hoje Petrópolis amanheceu com tempo assim, no iniciozinho da manhã, parcialmente nublado. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho, mas agora está completamente tomado, completamente nublado em Petrópolis nesta manhã de segunda-feira. Então vamos às notícias desta segunda-feira, dia 10 de outubro. O valor dos alimentos que compõem a cesta básica apresenta queda no estado do Rio. Caixa oferece desconto de até 90% para quitar débitos na campanha Você no Azul 2022. Setor da indústria gera mais de 73 mil empregos formais no estado do Rio em 2022. Decreto moderniza legislação sobre repasses federais para ações de defesa civil. Governo do Rio dá os últimos passos para o início do MOVE em São Gonçalo. Em 8 meses, Petrópolis já registrou 304 casos a mais de estelionato do que em 2021. E mais, nossa equipe foi conferir de perto a situação do prédio no Quitandinha, denunciado pelos vereadores de Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição com os destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada no que é notícia na primeira página. Vamos lá então, destaque fortalecido no segundo turno. Bolsonaro vira alvo dos radicais de esquerda. Esse é o assunto do editorial na página 2. Na nossa página 6, Procon alerta para preços abusivos no Dia das Crianças. Levantamento apontou diferença de 300% no preço do mesmo produto. De olho aí, então, mamães e papais que vão comprar o presente aí da criança para não ser enganado, com esse valor. E temos aí, é preciso explicar por que tantos banqueiros financiaram Freixo. Esse é o destaque da coluna Magna Vita na página 3. Exatamente. E ainda tem aqui na página 6, União cobre 685 milhões de dívidas dos estados. Eu vou dar uma lida nessa matéria melhor lá na página 6. Destaque da página 8, bancos concentram operações de crédito. Ainda temos aqui na página 5, Rio vira exemplo em doações de órgãos. Temos também aqui na página 4, Brasil renova ajuda a FAO na agricultura. Ainda temos os destaques do esporte e do segundo caderno. Vamos só ler a página 2 rapidinho, com o editorial ali, Vou ler só o título dele, O temor de Lula e da esquerda com o Bolsonaro no segundo turno, e aí um editorial extenso, escrito pelo nosso diretor de redação do Correio da Manhã.
Vamos aqui então agora à página 3 com a coluna Magna Vita. Exatamente. Temos foto, né, hoje ali, começando a coluna, bem grande. Uma matéria também mais extensa dentro da coluna. O pote de ouro no fim do arco-íris de Freixo. O mistério de tantos banqueiros financiando o candidato do PSB. E aqui eu vou ler um trechinho só para você entender. Existe algo de muito curioso na campanha de Marcelo Freixo, que era tido como favorito contra o azarão Cláudio Castro. O sentimento era de agora vai. Todas as concessões foram feitas pelo candidato, deixou o PSOL, foi para o PSB, deixou César Maia como vice, repudiou as pautas do passado, tudo indicava que ele teria, a partir de janeiro, a chave do cofre do Rio. E aí a matéria segue aqui com um extenso relato, né, do nosso colunista. Na foto ali, inclusive, ó, Armínio Fraga Neto, ex-presidente do BC, doou 200 mil para Freixo. E aqui dentro da matéria ainda tem outros relatos sobre doações, para você entender melhor. Vamos agora aos destaques do Pinga Fogo, provocando pânico. Na Bahia foi plantado um boato pelos agentes do governo do estado petista que levou ao desespero milhares de eleitores humildes. Abre aspas, quem não votar será excluído do Auxílio Brasil. Foi a fake news espalhada nas comunidades. As zonas eleitorais foram invadidas por pessoas simples implorando para votar. Em um dos maiores colégios de Salvador, a coordenadora das zonas eleitorais atendeu pessoas aflitas com risco de serem excluídas do benefício. O candidato ACM Neto vem sendo vítima de um dos maiores estelionatos eleitorais do país, orquestrado por agentes comunitários. Cadê o Ministério Público Eleitoral baiano? Exato. E aí, aqui, lembra do caso do PSC do Rio? Então, vamos ler aqui um pedacinho também, ó. 18 vezes. Alguém no governo do Rio acredita que o pastor Everaldo Pereira, presidente do PSC, e que recebeu 3 milhões de reais entre os aportes, né, do fundo do partidário, tem um patrimônio de apenas 168 mil. Ele gastou na campanha 18 vezes o que declarou como patrimônio. Em tempo, teve apenas 9 mil votos. E continua ainda, né? Mais alguma outra? Não. Podemos passar aqui para a política agora. Vamos à página 4 em política. Vamos. Dar uma leitura aqui agora rápida em política. Ministro barra propaganda de Lula. Vídeo associava Jair Bolsonaro ao canibalismo. Então, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, né, Paulo de Tarso Sanseverino, acatou o pedido do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, para que a campanha do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pare de veicular propagandas que associam sua imagem à prática de canibalismo. Decisão, então, foi do juiz Paulo Tarso Sanseverino, do TSE. Olha só, logo ali do lado, o TCU vai auditar no mínimo 4 mil urnas. Olha só, o secretário-geral de Tribunal de Contas da União, Frederico Carvalho Dias, entregou ao secretário-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral um ofício requisitando acesso aos boletins de urna de uma amostra de mais de 4 mil sessões eleitorais que foram sorteadas aleatoriamente pelo órgão para serem submetidas à auditoria. A avaliação vai comparar os boletins de urna recolhidos com a totalização referente ao primeiro turno das eleições 2022, divulgada pela Corte Eleitoral. Essa análise é recorrente de todas as eleições, só que esse ano eles aumentaram o número de auditagem, então, muito importante isso. Tem aqui também como destaque, né, votos para sem registros, tem uma matéria aqui também extensa, e no Correio Político também tem algumas matérias ali, mas eu queria dar destaque aqui a uma disputa em SP sobre os candidatos ao governo do estado, tem uma matéria extensa explicando também o que está acontecendo lá em São Paulo, que foi muito federalizada a candidatura lá.
E dentro aqui da matéria fala um pouco sobre esse quadro. Vamos ao nacional aqui agora. Parceria com FAO renovada. País mantém acordos com a ONU para agricultura e alimentação. Líder mundial na produção de grãos e responsável por produzir 1 em cada 5 pratos de comida que chegam à mesa da população do planeta, o Brasil renovou por mais 5 anos o acordo de cooperação com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é a FAO. Um dos projetos que serão continuados é o de apoio ao aprimoramento e à consolidação da política de segurança alimentar e nutricional, realizado, né, pelo Ministério da Cidadania, essa parceria. Então, o Brasil renova essa parceria, que é muito importante, como diz aqui dentro da matéria, 1 a cada 5 pratos aí, né, que a gente coloca na mesa aí do mundo. Importantíssimo. Vamos agora à página 5, o estado do Rio. Isso. Solidariedade que salva muitas vidas. Rio foi o 4º estado com o maior número de transplantes de órgãos do país em 2021. Ali na foto, o estado é um dos principais colaboradores em doações e transplantes. E foi o 4º no estado com o maior número de transplantes de órgãos no país. Agora, uma matéria que tem aqui para Petrópolis, dentro da nossa página do estado. Turismo cria 10% das vagas de emprego em Petrópolis. Importantíssimo isso. Olha só, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, o CAGED, mostram que o setor de hospedagem e alimentação alavancou as contratações em Petrópolis entre janeiro e agosto deste ano. Os números mostram que o setor representou mais de 10% dos novos postos de trabalho gerados na cidade. Olha que importante. Então, é o setor aí de turismo reaquecendo a economia petropolitana depois de uma caminhada dura, né? Vamos colocar assim. Temos outra matéria ali, né, que o MP do Rio de Janeiro avalia denúncia eleitoral, o processo de um policial militar da reserva e de sua mulher acusados de comprar votos para candidatos a deputado federal e deputado estadual em 3 rios vai ser encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Então você pode conferir toda essa reportagem no nosso site. Pois é, no Correio Fluminense ali também tem uma reportagem importantíssima. Resende comemora a retomada do setor industrial. O município tem cerca de 800 novas vagas no setor. Tem uma reportagem completinha ali também, dizendo por que essa retomada está acontecendo. Vamos à página do Rio de Janeiro agora. De olho nos preços, Procon Carioca faz alerta para o Dia das Crianças. Essa era uma das matérias da nossa chamada de capa. O Procon Carioca, em levantamento realizado em sites de compras antes do Dia das Crianças, encontrou uma diferença de preços de até 365,41% para o mesmo produto em diferentes estabelecimentos. É muita coisa, né? Não é? Muita diferença, né? Diferença. Você vai ali comprar um carrinho de brinquedo ali, ou uma boneca ali para dar para sua criança, e aí você encontra uma diferença ali de, em um lugar está R$13,30, olha só, e no outro estabelecimento R$61,90. Nossa. É abusivo mesmo, É abusivo, né? O preço, né? As pessoas aproveitam essa época para literalmente meter a mão, Meter a mão, é. E aqui tem outros relatos aqui, dizendo aqui, por exemplo, em livro, por exemplo, né? João Luiz Guimarães apresentou variação de 353% aqui, até mais, de R$ 46,27 a R$ 210. Você imagina só quantidade, que valor enorme. Enfim, aqui traz um relato de todos os valores, de todas as porcentagens e de alguns itens que o jornal escolheu, obviamente, para avaliar dentro os que o Procon avaliou nesses sites de compra. Então, gente, abre o olho. Né? Pesquisar. Abre o olho. Não sai comprando no primeiro site, na primeira loja, não. Gasta um tempinho, porque a economia pode ser grande, Isso, né? Apareceu o banner na sua tela, já desconfia. Vai no em outro site dar uma olhada. Vamos à página de economia, então. União cobre 685,4 milhões de reais.
valor se refere a dívidas atrasadas de estados em setembro. E olha só, o Rio lidera a lista dos débitos quitados. Vou ler um trechinho aqui. Somente em dívidas atrasadas dos estados relativas a setembro último, a União pagou cerca de 685,47 milhões de reais, de acordo com o relatório de garantias honradas pela União em operação de crédito e recuperação de contragarantias, divulgado na última sexta-feira pelo Tesouro Nacional. Desse montante, 245 milhões de reais se referem a débitos não quitados pelo Estado do Rio. Aí tem Rio Grande do Sul, Goiás, Piauí, Maranhão, Alagoas e Rio Grande do Norte. Você confere todos esses valores lá na matéria, basta acessar nosso site. Exatamente. Gente, ainda tem os destaques também do esporte e, claro, do segundo caderno, né? Trazendo muita cultura, cinema, quadrinhos, sempre tem alguma coisa sobre, aliás, estou gostando muito quando tem, viu? É muito interessante, alguém está lá colocando a mão na massa para saber o que está acontecendo no quadro nacional dos quadrinhos e também internacional, estou achando excelente. E eu quero lembrar você que você pode ir, você quer dar algum destaque aí no especial, é isso? Entrar lá no nosso site e conferir a página especial, a página 8, porque hoje está realmente muito especial. Fala aí dos 5 bancos que detêm quase 80% das operações de crédito, verdade. Né? Então, uma coisa assim, bem concentrada, né? Mas tem outras reportagens que também valem a pena. Uma viagem pelo mundo gastronômico, né? 8 países vão representar no evento, então um evento aqui de gastronomia, falando do setor que recupera lucro líquido, também falando sobre criptomoedas, e Copa deve turbinar a venda de cerveja, né? Isso não é difícil, né? Não é difícil. Então, confira essa página na íntegra acessando o nosso site, jornalcorreiodamanha.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E você pode ir até as bancas de jornal, viu, gente? Pegar aqui em Petrópolis o Correio Petropolitano, que traz essas reportagens e outras sobre a nossa região aqui. Ou para você que está aí na capital ou em outras cidades aqui do interior, também já tem o Correio da Manhã aí disponível para você nas bancas. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que estudantes já podem se inscrever para o vestibular da UERJ. E você vai ver também que Caixa oferece desconto de até 90% para quitar os débitos. Campanha Você no Azul 2022. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Todo mês, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realiza uma pesquisa para falar sobre o valor do conjunto dos alimentos básicos. Em setembro, 12 das 17 capitais onde o DIEESE realizou a pesquisa apresentaram queda. A comparação dos valores da cesta básica, com base na pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgou que entre setembro de 2022 e setembro de 2021, todas as capitais tiveram alta nos preços. No município do Rio de Janeiro, a cesta básica em setembro de 2022 apresentou queda de 0,51% em relação a agosto. Entre as capitais, o Rio de Janeiro ficou na 4ª posição das que apresentaram um custo mais alto
alto da cesta básica, com o valor médio de R$ 714,14. Abaixou um pouquinho, tá baixando uns pouquinhos, né? Mas por enquanto tá caro. Já esteve mais caro. Agora deu uma melhorada. Muito caro, muito mesmo. Tá tudo caro, tudo caro. Aumentou demais. Entre os 13 produtos que compõem a cesta básica, 8 tiveram queda nos preços médios na comparação com agosto de 2022. O leite integral, o óleo de soja, o feijão preto, o açúcar refinado, o café em pó, a carne bovina de primeira, o arroz agulhinha e o pão francês. De acordo com o Diese, no Rio de Janeiro, 4 produtos chamaram a atenção pela diminuição nos preços. Em 9 meses de 2022, o tomate foi o principal, com uma queda de menos 32,22%, seguido pelo óleo de soja, açúcar refinado e feijão preto. Apesar da diminuição considerável, alguns produtos apresentaram alta nos preços médios, como a batata, a banana, a manteiga e a farinha de trigo. O preço da carne, tem carne é R$60 o quilo. O que é 1 quilo de carne para uma família? Nada. O óleo deu uma baixada. Deu. Café não. O óleo abaixou. O morador do Rio de Janeiro, cuja remuneração equivale ao salário mínimo de R$ 1.212, precisou trabalhar durante 129 horas e 38 minutos para adquirir a cesta básica em setembro de 2022. Considerando o salário mínimo líquido, esse mesmo trabalhador precisou comprometer 63,70% da remuneração em setembro para adquirir os produtos de uma cesta básica suficiente para alimentar uma pessoa durante um mês. E olha só, que tal regularizar todas as suas dívidas? Pois é, a Caixa anunciou na última semana que quem quiser quitar dívidas e ficar com a conta no azul, terá até 90% de desconto no saldo total do débito. A campanha Você no Azul 2022 pode ser validada pelos canais digitais da Caixa, onde cerca de 70% das propostas já estão habilitadas para a efetivação. Ainda é possível validar as propostas nas lotéricas Caixa e no caminhão Você no Azul, que estará em várias cidades do país. Nessa rodada, ele vai estar em Guarapari, no Espírito Santo, de 10 a 14 de outubro, em Uberaba, Minas Gerais, do dia 17 ao dia 21 de outubro e de 24 de outubro a 1º de novembro. A ação itinerante também estará em Goianésia, Goiás e em Vitória da Conquista, na Bahia. Segundo a presidente da Caixa, Daniela Marques, a expectativa é de que sejam renegociados até R$1 bilhão em dívidas em atraso. Ela explica que com a campanha, o banco quer ajudar o brasileiro a recomeçar e a empreender, sem dívidas e com fôlego financeiro. Somos a Caixa, enquanto banco social, enquanto banco de todos os brasileiros, temos 148 milhões de clientes, mais de 900 bilhões de reais em carteira de crédito e temos buscado aprofundar cada vez mais a nossa atuação para que o brasileiro tenha o seu nome limpo e principalmente se insira nos mercados. Essa é uma campanha importante que ajuda no recomeço. As pessoas às vezes têm dificuldades. Hoje estamos atravessando um período virtuoso, estamos com a maior população ocupada da história, estamos vivendo um boom de empreendedorismo. A campanha Você no Azul 2022 contempla contratos de 4 milhões de clientes, pessoa física, e 396 mil pessoas jurídicas. Mais de 80% podem liquidar seus débitos. Segundo a Caixa, os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de crédito em até 5 dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto. A campanha Você no Azul 2022 está em vigor em todo o território nacional até 29 de dezembro. Para mais informações e acessar as propostas, acesse pelo site www.caixa.gov.br/Você no Azul ou ainda pelos telefones 4004-0104 para quem estiver nas capitais ou no WhatsApp Caixa, que é o 0800 104 0104 para as demais localidades. E micro e pequenas empresas foram responsáveis por 73.400 vagas de empregos formais no estado do Rio de Janeiro em 2022. Entre os setores estão do serviço, construção civil, foram os que mais abriram oportunidades.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontou que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 62% das vagas formais de empregos entre janeiro e junho deste ano no estado. O estudo foi realizado pelo Sebrae. No Rio de Janeiro, 97% do setor industrial são micro e pequenas empresas. Quando a gente olha para a capacidade de geração de emprego e renda desse segmento, é impressionante. Nos últimos 12 meses, as micro e pequenas empresas geraram 35.724 novas posições de trabalho. Quando a gente compara esse número com os 12 meses do mesmo período anterior, a gente vê um aumento de 14,4%. Em 2021, mais de 67 mil micro e pequenas empresas foram abertas em todo o estado do Rio de Janeiro. Dentre os setores que mais geraram empregos estão os segmentos de serviço, com mais de 50 mil vagas, 13 mil vagas na construção civil e pouco mais de 6 mil na indústria e transformação. A Firjan criou há um ano o projeto, o programa Firjan da Pequena Empresa, justamente com o objetivo de impulsionar esses pequenos negócios. Por meio do Firjan da Pequena Empresa, o empresário conta com assessorias especializadas, informações sobre crédito, acesso a oportunidades de negócios, acesso a tendências, cursos que permitem uma atualização constante desse empresário, enfim, todas as informações de forma organizada, de forma clara, para que o pequeno empresário possa encontrar em um único local informações, assessorias e apoio para o seu negócio no dia a dia. E olha, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para o vestibular 2023. Segundo o edital, são oferecidas 6.256 vagas em 75 cursos de graduação, localizado nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. A prova será no dia 4 de dezembro e as inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online até 17 de outubro. A edição do vestibular 2023 da UERJ continua com o formato de exame único, com 60 questões objetivas e uma prova de redação. Para a prova de língua portuguesa e literaturas devem ser lido o romance Nikitê, de Paulina Chiziane. Para a prova de redação, a indicação de leitura é o romance Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Neste ano, o ciclo de palestras do vestibular estadual retorna ao formato presencial e vai acontecer às 3 horas da tarde no auditório número 11 do campus Maracanã. Com transmissão da TV UERJ, as palestras ficarão disponíveis no YouTube para que os candidatos possam acessá-las a qualquer momento. A participação é gratuita. As inscrições online para a participação presencial vão ser abertas nos dias próximos a cada evento: 19 de outubro, 17 e 22 de novembro. 20% das vagas vão ser destinadas para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas. 20% para estudantes oriundos de ensino médio de rede pública de ensino. E 5% para pessoas com deficiência e policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão de serviço. Para concorrer às vagas reservadas, é preciso ter renda mensal de, no máximo, R$ 1.818. Gabriel Fachola para o Correio da Manhã. Foi publicado na última quinta-feira um decreto que moderniza a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil com aperfeiçoamento da legislação de transferências obrigatórias de recursos da União para apoio complementar aos estados e municípios nas ações de prevenção em áreas de risco, resposta e recuperação em locais atingidos por desastres naturais. As mudanças trarão mais segurança jurídica e vão garantir maior celeridade na liberação de recursos para estados e municípios. A elaboração do decreto contou com a participação dos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SINDIPEC, e passou por consulta pública na plataforma Participa Mais Brasil. O decreto aperfeiçoa a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, melhorando a sua base legal e investindo em avanços tecnológicos, melhoria de processos e procedimentos para melhor atender a população.
população, destacou a diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, Karine Lopes. O novo decreto representa avanço na política pública e ganho de eficiência no atendimento aos entes federativos e à população, tornando a sociedade mais preparada para o enfrentamento de situações adversas que podem resultar em desastres no país. A Lei número 12.340 de 2010 passou por atualizações para suprir lacunas e corrigir imperfeições que vinham de uma legislação desatualizada. As principais mudanças dispõem sobre as transferências de recursos da União para ações de defesa civil. E olha, o governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado das Cidades, homologou no último dia 26 o processo de contratação do consórcio responsável pela elaboração do projeto executivo e execução das obras do MUV São Gonçalo. Os trâmites formais para início dos trabalhos nos canteiros entram na reta final. Orçado em pouco mais de 262 milhões de reais, o MUV é o maior investimento em infraestrutura, mobilidade e urbanismo dos últimos anos em São Gonçalo e faz parte do programa Pacto RJ. O MUV São Gonçalo foi elaborado para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas. O projeto prevê a criação de um novo corredor viário com pistas de BRS e ciclovia ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, em um trecho de pouco mais de 13 quilômetros do município, passando por bairros como Centro e Alcântara. Serão 31 estações ao longo do trajeto, beneficiando 120 mil passageiros por dia. A cidade ainda receberá uma série de intervenções urbanísticas, sendo criadas praças, áreas de convívio e a adequação dos espaços públicos, além de calçadas que garantirão a valorização do solo urbano e deixarão a cidade mais bonita e organizada para atrair futuros investidores. A previsão de conclusão dos trabalhos é de 1 ano após a ordem de início das obras. Tomara que saia do papel, né? E olha só, segunda-feira é dia de Giro no Esporte com a nossa repórter Nana Grassi, que está ao vivo na nossa redação. Nana, quais os destaques aí do fim de semana? Muitos destaques. A gente começa o nosso Giro do Esporte pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Vamos lá. O Flamengo venceu o Cuiabá por 2-1, com gols de Rafael Gustavo pelo Cuiabá e Matheus França e Mário Sérgio pelo Flamengo. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense também por 2-1, com gols de Balbuena e Roger Guedes pelo Corinthians e Eric Luiz pelo Atlético Paranaense. O Internacional venceu o Goiás por 4-2. E vamos a mais alguns resultados dessa rodada para vocês. O Fortaleza venceu o Avaí por 2-0. O Botafogo saiu vencedor por 1-0 sobre o São Paulo. O Coritiba venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. O América Mineiro derrotou o Fluminense pelo placar de 2-0. E o Atlético Mineiro e Ceará ficaram no 0-0. Mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, Rafaela Silva é bicampeã e Daniel Carnim, bronze no Mundial de Judô. Rafaela é a primeira mulher a conquistar... Só um instante, gente. Rafaela é a primeira mulher a conquistar um ouro para o Brasil em mundiais e voltou a fazer história depois de cumprir 2 anos de suspensão por doping. Mudando mais um pouquinho de assunto, mas continuando aqui no esporte, vamos falar de skate. E a gente não pode deixar de falar nela, Raíssa Leal, a nossa fadinha. Já foi fadinha, né, gente? Agora ela cresceu mais um pouquinho, agora é uma fada. Ela faturou o título na etapa de Las Vegas da Liga Mundial de Skate. Mudando mais um pouquinho de assunto, vamos falar do conturbado e discutível Grande Prêmio do Japão, lá da Fórmula 1. Max Verstappen é bicampeão mundial. O holandês voador conseguiu a pontuação necessária depois da punição de Charles Leclerc. Essa corrida foi paralisada, acreditem, por mais de 2 horas devido à chuva. E teve revolta dos pilotos, aconteceu um monte de coisa, até um trator foi parar na pista e dando risco aí para os pilotos, obviamente, que na chuva a 300 por hora, como é que você freia um carro, né, e um trator ali no meio da pista, enfim, um absurdo, e realmente eles têm razão de ficarem revoltados. Continuando, vamos falar de tênis. Em final, os brasileiros Marcelo Melo
ele levou o título, né, das duplas lá em Tóquio. Olha aí a foto, bacana, né? E para finalizar o nosso giro do esporte, os quenianos Benson Kipruto e Ruth Chepengit vencem a Maratona de Chicago, nos Estados Unidos. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nana, pelas informações. Nossa, afinal, o GP do Japão, o GP de Suzuka, foi o GP mais conturbado que eu vi nos últimos 3 anos da minha vida na Fórmula 1. Teve outros, mas esse de Suzuka é realmente muito discutível. Um trator, 28 voltas, chuva pra caramba, 2 horas parado, piloto molhado, carro alagado. Olha, foi só tragédia. A FIA deveria ter cancelado o GP e nem ter corrida, mas decidiu ter ali 28 voltas de corrida com um trator na pista. Foi ótimo, viu? Foi Fica registrada a sua revolta. Não, possível. Você sai de uma reta oposta de Suzuka e encontra um trator na sua frente. Complicado, né? Bem difícil, mas... E olha só, você vai ver depois do intervalo que nossa equipe de reportagem foi conferir de perto a situação do prédio no Quitandinha, denunciada pelos vereadores de Petrópolis. Exato. E olha, você vai ver também goteiras no terminal no centro de Petrópolis. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. O Instituto de Segurança Pública divulgou que entre janeiro e agosto de 2022, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 84 mil casos de estelionato. O crime tem sido cada vez mais comum, desde o período de isolamento social. O famoso crime do artigo 171 do Código Penal, mais conhecido como estelionato, consiste na prática de golpes em que o criminoso engana a vítima para conseguir alguma vantagem. No estado do Rio de Janeiro, foram 84.745 casos de estelionato em 8 meses, o que é equivalente a um aumento de 104% quando comparado ao mesmo período de 2021. O que a gente tem visto muito foi a questão da digitalização dos atos da vida comum. A partir da pandemia, a gente parou de ir ao banco, a gente parou de ir no restaurante, a gente passou a usar muito o celular para poder fazer essas operações. E isso você criou um novo território para que esse tipo de golpe aconteça, entendeu? Então você vê que de 2020 para cá, o número de ações tem aumentado muito, de ações criminosas tem aumentado muito. O uso massivo de WhatsApp, etc. O crescimento tem sido gradual. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro divulgaram que em 2010, ou seja, há 12 anos atrás, o município registrava 283 casos deste tipo de crime. Já em 2022, em apenas 8 meses, são contabilizados 1.593 casos de estelionato. Hoje, os sistemas de banco das empresas, eles são sistemas mais seguros. Os que os fraudadores usam muito é a engenharia social, que é justamente a habilidade de convencer a pessoa a auxiliar ele naquela fraude. Não adianta você ter esse monte de segurança, porque o estelionato vai acontecer. Então, o que a gente tem visto são sistemas mais seguros, mais robustos em termos de segurança,
mas um aumento grande do número de estelionato, até desproporcional à segurança dos sistemas, por causa da engenharia social. Os casos de estelionato possuem a pena de prisão de 1 a 5 anos, além de multa que pode chegar a R$500 mil. O advogado Fernando Henrique Ferreira de Souza aponta que a maior parte das vítimas são pessoas idosas e dá dicas para evitar cair em golpes. O principal é atenção e cautela. Muitos dos golpes se aproveitam muitas vezes da nossa ou ignorância ou ganância. Sempre que vem uma oferta muito tentadora, que a esmola é grande demais para o santo, você já desconfia, porque aquilo não é normal. E seja seguro, a gente vive um mundo muito corrido. Então, sempre que a gente for lidar com dinheiro, com transação, preste atenção, vê se o que você está pagando é para quem você tem que pagar, se o nome da pessoa está ali como destinatário daquele depósito que você vai fazer, se o banco credor é o banco que tem que constar naquele título que você vai pagar. Não entra nessas ofertas de emprego que você não precisa trabalhar e ganha não sei quantos mil por hora. A gente sabe que estão se aproveitando da sua boa vontade nessas situações. Tem que prestar atenção mesmo, né? E olha só, na última semana nós mostramos, ou seja, na semana passada, nós mostramos aqui no Correio da Manhã a situação lamentável de um prédio no Quitandinha que abriga famílias vítimas da tragédia deste ano em Petrópolis. A denúncia foi feita pela Câmara Municipal e nossa equipe foi ver de perto o que tem acontecido por lá. E olha, a situação é realmente dramática e desumana. O prédio de 3 andares na rua Pernambuco, no Quitandinha, tem 14 apartamentos. No local vivem famílias, por meio do aluguel social, que ficaram desabrigadas por conta das fortes chuvas que atingiram Petrópolis no início deste ano. E o que deveria ser um ambiente de acolhimento após tanto trauma e perdas, se tornou um verdadeiro pesadelo. As condições dos apartamentos são inacreditáveis. Os moradores são obrigados a viverem em condições deploráveis devido aos problemas estruturais existentes no prédio. A infiltração por todo lado. O mofo tomou conta dos cômodos e móveis. O telhado apresenta problemas e o esgoto mina pelos ralos dos corredores, colocando em risco a saúde dos moradores, principalmente das crianças. Mesmo diante de tanto descaso, as pessoas que vivem no local tentam resolver alguns dos problemas por meios próprios, já que não recebem apoio do proprietário do prédio nem da Prefeitura de Petrópolis. Se eu pudesse sair daqui agora, era o que eu queria também, porque sinceramente isso aqui está me fazendo mal. É tubulação estourada, é teto caindo, mofo, nem se fala, e a gente fica aqui no meio, né, disso aqui. Então a gente está se sentindo abandonado aqui, né, as crianças tudo adoecendo, né, tem minha mãe e meu pai aqui que é idoso também, que depende, né, do caminho aqui, igual a tubulação estourando a porta deles, minha mãe faz comida ali, pode pegar uma doença, né? As crianças também, tudo aqui com problema respiratório. Então, a gente está se sentindo abandonado. Eu estou aqui com gravidez de risco, tenho que estar descendo essas escadas aqui quando está essa imundícia, essa sujeira. Eu já quase caí deitada aqui por causa dessa imundícia que está aqui. Nesta sexta-feira, após a situação repercutir na mídia, o proprietário do imóvel foi até o local para desentupir o ralo. O problema foi resolvido temporariamente, tendo em vista que os moradores precisam lavar os corredores diariamente na tentativa de atenuar o mau cheiro do esgoto. Já o cheiro do mofo tomou conta do lugar e parece não ter solução. Como consequência, os moradores sentem diariamente fortes dores de cabeça, têm crises alérgicas e problemas respiratórios. Olha como que esse prédio está. Aí você não tem uma regalia que dentro desse prédio, não tem uma ventilação. Eu nunca vi um prédio com uma janela lá nos fundos e uma janelinha dessa aqui na cozinha. Entendeu? Que ventilação que entra aqui. No local vivem 10 famílias, um total de 34 pessoas, incluindo crianças, idosos e uma mulher grávida. Eles temem que o risco do local seja tão grande quanto das áreas em que foram retirados por conta das chuvas do início do ano. O aluguel é de R$1.000, pagos pelo governo, através do aluguel social. A situação é tão grave que alguns moradores desenvolveram depressão e crise de pânico. O imóvel foi encontrado pela própria prefeitura por meio de mutirões que foram realizados após a tragédia, na tentativa de realocar os desalojados que estavam nos abrigos municipais. Dos 14 apartamentos, 10 estão ocupados. Os outros 4, que estão atualmente vazios, foram deixados por famílias que conseguiram um lugar melhor para morar com aluguel social. Quando começa a dar essas pancadas de chuva, só Jesus para segurar aqui, né?
Só Deus para poder ajudar a gente mesmo, que a gente está pedindo socorro aqui o mais rápido possível. A gente vai deixar de morrer em Barreira para morrer aqui o quê? Sufocado, doente, debaixo de gesso ou o quê? Porque fala que não tem problema. Mas se isso tudo aí que a gente recolheu para vocês e tudo que vocês estão vendo aqui, se isso aí não é problema, manda virem me dizer o que é. Quando chove, a água escorre pelas paredes como uma cachoeira, inundando os apartamentos. A água também sai pelos interruptores e tomadas. Este é um outro problema, já que todo o sistema de energia elétrica é fraco. Quando mais de um chuveiro do prédio é ligado ao mesmo tempo, a energia cai. A gente não acha casa. A gente procurou, mas a gente não está achando casa para alugar. Lugar nenhum. Entrei em depressão. Quer dizer, estou fazendo tratamento de depressão. Aí eu vai, o psiquiatra, o médico diz para mim, mas o senhor não pode se aborrecer, porque não sei o quê. Quando o senhor vê coisa assim de aborrecimento, o senhor sai de perto, procura ir para algum lugar que não esteja aborrecimento, porque isso tudo provoca. Mas para onde eu vou? Vem dentro da minha casa, mesmo. O aborrecimento vem dentro da minha casa. Nesta semana, os vereadores Fred Procópio, Ingo Rames e Domingos Protetor estiveram no local realizando uma vistoria. A Câmara Municipal informou que vai cobrar da Prefeitura o laudo da vistoria feita pela Defesa Civil no local, além de uma nova vistoria conjunta da Defesa Civil e da Assistência Social. Também vai solicitar a documentação sobre a construção do prédio para verificar se houve acompanhamento técnico da obra, a verificação do habite-se e a cobrança de providências à Secretaria de Assistência Social. Os vereadores também informaram que vão promover uma reunião com moradores, o proprietário do imóvel e representantes da Prefeitura para agilizar uma solução. Se acontecer alguma coisa com uma dessas vidas aqui, quem vai ressarcir a vida aqui? Ninguém. Nossa, até difícil de falar, até difícil de digerir, né? Os vereadores também têm que ficar em cima. Claro. Não é só saber se teve laudo antes, se teve laudo depois. Tem que cobrar efetivamente uma solução da prefeitura para essas famílias. Exato. Uma situação, no mínimo, absurda. Nós entramos em contato com a prefeitura para saber o que vai ser feito para ajudar essas famílias que estão vivendo em condições insalubres. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura disse que todas as famílias beneficiadas pelo aluguel social podem pedir distrato do contrato e que a Prefeitura garante o aluguel social em um novo local para todas as famílias que pedirem o distrato de onde estão instaladas. Então, vamos lá, né? Então, famílias, peçam distrato, porque a Prefeitura está garantindo o aluguel social em novo local, né? Mas tem esse problema. As pessoas não estão achando o local, né? Olha só, e o município informou ainda que o proprietário desse prédio, mostrado na reportagem, foi acionado e cabe a ele proceder com os reparos necessários no imóvel e que há um setor de aluguel social da Secretaria de Assistência Social na Rua Dom Pedro, número 199 no centro, que está à disposição da população para tirar dúvidas sobre o benefício, né, do aluguel social e receber reclamações sobre problemas nos imóveis. No setor também são feitos os distratos. Seguimos aqui com o nosso jornal, então, né? Rodoviários denunciaram ontem, na sexta-feira passada, que foram impedidos de participarem das eleições para a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis. Um oficial de justiça enviou uma liminar que deu 24 horas para a comissão eleitoral apresentar os documentos com uma justificativa. Os rodoviários fazem parte da Chapa 2, que é concorrente da atual presidência nas próximas eleições pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis. O pleito vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro deste ano. São 26 representantes em cada uma das chapas concorrentes, um dos requisitos exigidos pela comissão eleitoral. Segundo a advogada dos concorrentes, a direção atual alegou que um dos membros havia desistido, o que supostamente impossibilitou a inscrição da chapa nova. Então a gente entrou com o processo, eu fui, despachei, teve uma tutela favorável ontem para que eles aceitassem uma substituição, já que teriam desistido, porque eles não me mostraram nenhum documento da pessoa que desistiu, até agora a gente não sabe nem quem desistiu, se é que alguém desistiu. Então teve uma tutela, determinando que eles aceitassem a substituição.
Ontem eles já vieram, não aceitaram o documento aqui e voltaram, pediram para voltar hoje. Estamos aqui desde 9 horas da manhã, entregamos os documentos e estamos aguardando. Segundo a liminar enviada ao sindicato, a comissão eleitoral deveria apresentar o documento com cancelamento da inscrição do candidato até as 2 horas da tarde de sexta-feira e também dar o prazo de 24 horas para que a substituição fosse feita. Caso contrário, haveria uma multa de R$5 mil. Segundo o presidente da chapa, se não houver concorrente, a atual se mantém. Essa chapa 2 vai trabalhar para o rodoviário mesmo, de verdade, tá? Que a gente não aguenta mais sofrer. A gente não aguenta mais ficar na mão dessas pessoas que estão aí, hoje na direção do sindicato. A gente quer que o rodoviário realmente leve a dignidade para dentro da sua casa, leve sustento para sua família com o seu trabalho. Não ficar tendo que dobrar, ficar mendigando isso, ficar mendigando aquilo para patrão, não. O trabalho dele vai ter que ser respeitado. Nas redes sociais, o problema já estava sendo divulgado. Um dos rodoviários reclama das perdas que os mais de 2.000 motoristas e cobradores ligados ao sindicato têm sofrido. O sindicato não divulgou para o rodoviário aí as eleições, o edital de publicação das eleições. São 5 anos sofrendo com esse sindicato por coisa que a gente, por exemplo, tinha 24 meses de estabilidade antes de se aposentar. Caiu para 12, ninguém mencionou isso em assembleia nenhuma. Olha o quanto nosso salário caiu. Pô, tem cobrador que fala, pô, antigamente recebia 3 salários mínimos. Hoje em dia, ó, tá igualzinho, até menos. A Secretaria de Saúde de Petrópolis confirmou o 3º caso da nova varíola na cidade. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Petrópolis confirmou mais um caso de varíola dos macacos no município. A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica informou que o paciente é um homem de 32 anos e que apresenta quadro de saúde estável e está em isolamento dentro da própria casa. Tivemos a confirmação do 3º caso de monkeypox em Petrópolis. Provavelmente o local de contaminação foi no Rio de Janeiro. O paciente encontra-se estável, fora de risco, né? Já está no seu domicílio e as feridas, né, que são características desse tipo de doença, já em processo também de cicatrização. Os últimos 2 casos confirmados no município foram em meses anteriores. Um no dia 19 de agosto e outro no dia 22 de setembro. Só no estado do Rio de Janeiro foram confirmados 1.117 casos de varíola dos macacos, além de mais de 300 pessoas que ainda estão com suspeita. Dos 3 óbitos confirmados no país, 2 foram no estado do Rio, o último na semana passada. Os sintomas mais comuns da doença são febre, dores de cabeça nas costas e musculares. Já os sintomas mais graves são erupções cutâneas, calafrio e cansaço. A maneira mais segura de se prevenir contra a varíola dos macacos é evitar o contato direto com pessoas contaminadas, lavar as mãos com água e sabão e usar máscaras de proteção cobrindo nariz e boca. O que nós recomendamos, enquanto autoridade sanitária, é que mantenham principalmente as mãos sempre limpas. Obrigado. E, gente, a saga do transporte público em Petrópolis não termina. Por conta das infiltrações e goteiras no terminal rodoviário do centro, os passageiros têm reclamado e temem quedas, tendo em vista que o local está extremamente escorregadio. Usuários do transporte público de Petrópolis passam a contar com chuveiro comunitário no terminal rodoviário do centro. A chamada poderia até ser engraçada, se não fosse trágica. As goteiras, vazamentos e infiltrações presentes no teto do terminal têm tirado o sono de quem depende dos ônibus. O telhado possui danos estruturais, não tem calhas e as madeiras estão em péssimo estado. Quem passa diariamente pelo local, além de esperar horas pelos coletivos, ainda precisa encontrar uma forma de se proteger das inúmeras goteiras. A gente se molha todo. As goteiras aí estão um tempão, entendeu? A gente passa aqui, mas fica até com medo. Mesmo com sol, isso aí fica assim. Eu não sei se tem algum vazamento. Apenas 2 anos após a reforma, o local já está assim. A situação, por conta das infiltrações, oferece risco de queda para quem passa por aqui. Em dias de chuva é ainda pior e é preciso uma sombrinha porque chove mais aqui dentro do que no lado de fora da rodoviária. Chove, fica assim, ó, escorregadio, fica pingando em cima da gente. Aí fecha o portão ali, ó. Aí ele fecha o portão ali,
O pessoal dando a volta lá em cima na chuva, molhando. Aí machuca aqui, quem é o responsável? É todo dia assim? Quando chove, sim. Em agosto, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes retirou os forros do acesso lateral e também do banheiro feminino por conta das infiltrações. Segundo eles, a medida foi para garantir a segurança dos usuários nas duas áreas, já que o forro ameaçava cair. A CPTrans também notificou a empresa responsável pela reforma para que fossem feitos reparos, mas nada foi feito até o momento. Na ocasião, o município anunciou ainda que uma licitação estava em andamento para que o local possa receber as intervenções necessárias. Fizeram a reforma, tudo a moda Bangu. Quando eles estavam fazendo a obra, eu falei que não vai durar um ano aí, ó. Bom, eu vou ler aqui a nota, né, de resposta, mas depois eu falo. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, lembra que houve reforma no terminal rodoviário do centro entregue em 2020. Mas a atual gestão da CPTrans encontrou diversos problemas no espaço, como infiltrações, problemas no telhado, entre outros problemas no espaço, né? A empresa responsável pela obra foi notificada a fazer os reparos. O município está fazendo reparos emergenciais no terminal rodoviário do centro e a companhia também abriu licitação para a contratação do serviço de manutenção para todos os terminais. Eu vinha falando aqui que, o terminal do centro é uma vergonha não só de agora, dos últimos 2 anos, é uma vergonha desde sempre, tá? É um terminal antigo, tombado, construção muito velha, com os reparos que deveriam ser necessários mal feitos e que, sinceramente, já não comporta mais o número de ônibus, o número de passageiros que Petrópolis tem. Aquilo ali deveria ter sido tomado um novo destino para um novo terminal rodoviário em outro lugar, talvez, no centro da cidade. Um outro esquema de transporte, né, urbano em Petrópolis deveria ter sido montado já há muitos anos. Mas a gente continua ali com aquele museu no centro da cidade, só assim falando, caindo aos pedaços. Infelizmente, o morador de Petrópolis depende daquele museu a céu aberto ali, caindo e gotejando na cabeça dele. E olhem só, vamos dar continuidade aqui, porque a partir de hoje a Prefeitura de Teresópolis vai iniciar a vacinação de crianças a partir de 3 anos de idade contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, a primeira dose do imunizante seguirá a seguinte norma: crianças com 3 e 4 anos de idade serão vacinadas com a vacina Coronavac. Já crianças a partir dos 5 anos poderão receber as vacinas da Pfizer ou Coronavac. O atendimento acontecerá em todas as unidades básicas de saúde da cidade e interior, de 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Para que a vacinação ocorra, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem os seguintes documentos da criança: o CPF e cartão SUS. Bom, vamos à previsão do tempo? Vamos à previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou como será a previsão para o início desta semana. A segunda-feira em Nova Friburgo será de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 14 e máxima de 25 graus. Teresópolis também terá a segunda-feira com céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O que muda são as temperaturas, com mínima de 14 e máxima de 23 graus. A previsão para Petrópolis é de chuva moderada a forte durante todo o dia, com possibilidade de trovoadas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 24 graus. Paraíba do Sul tem previsão de chuva pela manhã. No período da tarde, as nuvens diminuem e à noite, a previsão é de pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Já em Pátio do Alferes, a previsão também é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. E em Três Rios, a segunda-feira será chuvosa e com trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Nas cidades citadas, a previsão é de ventos fracos
e, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Gente, por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta com muita informação. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.